Muito obrigado, Paulo, e sobretudo muito obrigado por essa frase de não me inveja a tarefa, mas devo confessar que já passei por pior de repente sobre esta. Enfim, não quero pôr mais achas na fogueira, mas de repente veio-me à memória que enquanto desempenhei funções de Secretário de Estado e sobre uma outra discussão exatamente tinha a ver com dispensa de medicamentos, já fui pateado e vaiado numa assembleia organizada pela Ordem dos Farmacêuticos, felizmente agora com a professora Ana Paula Martins a liderar essa instituição, isso nunca aconteceria. Mas, portanto, já tive os meus maus momentos a falar sobre estas matérias. Factos. O que é que, digamos, hoje de manhã aprendemos? Por toda a Europa, a distribuição de medicamentos, mesmo em tempos de pandemia, foi um dos setores que claramente resistiu e, portanto, na generalidade, aquilo que nos foi transmitido é que em todos os países europeus as populações continuaram a ter acesso aos medicamentos, o que é naturalmente saudar, ou seja, é um bem de primeira necessidade e, portanto, os canais de distribuição, nomeadamente as farmácias, resistiram à pandemia e continuaram a oferecer o seu serviço e a sua mais-valia às populações de uma forma satisfatória e ainda bem que isso aconteceu. Em Portugal isso também foi verdade, as farmácias de venda ao público desempenharam o seu papel de forma normal, diria eu, e em termos de distribuição hospitalar, claramente houve uma recomendação, aliás isso também nas farmácias de venda ao público, ou seja, a distribuição ao domicílio foi também, suponho eu, incentivada e aumentada neste período. O Dr. Paulo Duarte, suponho que estou a dizer a verdade, ou seja, naturalmente para respeitar as regras de confinamento que nos foram recomendadas. No que respeita aos medicamentos de distribuição obrigatória hospitalar, conforme eu tinha dito no início, aquilo que eram meros projetos desenvolveram-se e, portanto, um pouco por todo o lado encontraram-se alternativas, a Ordem dos Farmacêuticos e outras instituições também criaram projetos e foi possível o quê? Com mais ou menos dificuldade, mais ou menos problemas pontuais, todos os portugueses que, digamos, devem ter acesso ao medicamento de distribuição exclusivamente hospitalar, tiveram acesso aos medicamentos de distribuição exclusivamente hospitalar, sem que seja conhecido, por muito que isso não tenha sido avaliado profundamente, nenhuma contraindicação, digamos, com efeitos terríveis, com problemas terríveis. Naturalmente que aquilo que é conhecido, e foi-nos apresentado também os resultados de um inquérito aos doentes, com enorme satisfação, exatamente pela facilidade com que tiveram acesso aos medicamentos. Naturalmente que também nessa recolha de opinião junto dos doentes não for recolhido informação sobre aquilo que eu poderia chamar satisfação clínica, ou seja, o medicamento chegou com menos custos, menos perca de tempo, menos faltas ao trabalho, faltou alguma informação clínica para a pessoa? Não sabemos. Isso não foi recolhido e, portanto, não sabemos. Tivemos acesso também, portanto, às conclusões preliminares do grupo de trabalho, entretanto nomeado pelo Governo para preparar, digamos, o futuro próximo. E aí, portanto, temos, diria como é tradicional, digamos, deste setor, posições enquistadas e que, enfim, provavelmente também têm alguma coisa a ver com o passado, mas que eu não vou, digamos, por aí. O meu comentário que eu escrevi aqui, adoramos complicar, neste caso, o que não é fácil, ou seja, não estamos a falar propriamente de uma matéria que seja muito fácil, mas uma tendência que muitas vezes os portugueses têm, nós portugueses temos, é complicar as coisas. Esta é claramente uma matéria sensível, no passado já houve muitíssimas discussões sobre questões exatamente de dispensa de medicamentos e sabemos, portanto, que as sensibilidades são muitas e, portanto, que há que tratar estas matérias com cuidado. Independentemente daquilo que venha, digamos, a ser decidido, eu julgo que hoje
não só, há 4 questões que são essenciais. De quem é, ou seja, a primeira questão é: não vale a pena complicar. Se esta já é uma matéria sensível, acho que vale a pena tratarmos apenas, nesta altura, daquilo que resultou do que fizemos durante a pandemia, que é dispensa de medicamentos de distribuição hospitalar. Ponto. A lista dos medicamentos, a correção dessa lista, quaisquer outras coisas, a reorganização das funções de farmacêuticas no Serviço Nacional de Saúde. Se isto já é complicado, convinha que não engordássemos o elefante para o tornar ainda mais complicado. É daquela velha teoria de que a melhor forma de lidar com o elefante é cortá-lo às postas, convinha não fazer exatamente o contrário, diria eu. Pontos que valia a pena respeitar. Esta é uma matéria que é responsabilidade de quem? Dos hospitais. Mal ou bem, são os hospitais que têm a responsabilidade de facultar e dispensar os medicamentos às pessoas. O que é que esta pandemia, o que é que esta fase pandémica e várias experiências pré-fase pandémica mostraram? Isso tem que ser feito ao balcão da farmácia hospitalar? Não. Há alternativas que facilitam a vida às pessoas se esse medicamento for conduzido, transportado, dispensado para junto das pessoas, sob a responsabilidade de quem? Dos hospitais. Não faz nenhum sentido complicar também esta questão. As farmácias de venda pública, as farmácias de oficina, as farmácias comunitárias podem ajudar? Podem. Se evitarmos complicar, provavelmente conseguiremos chegar a bom porto nesta matéria e provavelmente, tanto tratar de uma posta do problema, sabemos que a seguir haverá mais 800 postas, que o elefante, digamos, é bastante grande para ser tratado. Dito isto, espero que esta discussão tenha servido para alguma coisa. Digamos, para tornar claras as questões, as posições, para voltar a reafirmar de que esta é matéria sensível, de que, de facto, enfim, há depois mais, certamente, 500... há, sobretudo, muitas questões que advêm daqui. Suponho que a doutora Paula Campos já não deve estar em linha, mas, enfim, uma provocação a um colégio de farmácia hospitalar de ordens farmacêuticos, organização com que eu me sinto particularmente à vontade para fazer provocações, porque já trabalhei com eles muitíssimas vezes, que é qual é mesmo o papel do farmacêutico hospitalar e qual é a posição do farmacêutico hospitalar. É parte integrante da equipa de saúde do hospital ou deve ser a sua vertente farmacêutica e, portanto, a ligação com os farmacêuticos da oficina que deve prevalecer. E acho que essa também era provavelmente uma boa discussão que talvez a senhora bastonária possa recomendar ao colégio para promover. Dito isto, mais uma vez, portanto, à Associação Portuguesa de Saúde Hospitalares, à AstraZeneca, o meu obrigado por me terem convidado para Sherman, não é? Esta coisa, este anglicismo complicado, mas fundamentalmente por me terem proporcionado mais esta manhã de discussão e de conhecimento de um tema que, como imaginam, eu gosto. E à Paula foi um prazer, como sempre, revê-la, e muito obrigado pelo seu trabalho. Obrigado. Devo dizer que, apesar do anglicismo, Sherman é um termo que lhe encaixa muito bem. Vamos passar, depois destas conclusões do professor Francisco Ramos, ao encerramento, desde logo dos nossos anfitriões, e passava desde já, vou entrar os dois por via remota, por motivos diferentes, mas com o seu contributo, por via remota, então, o primeiro, Eduardo Recoder, o vice-presidente Europa e Canadá da AstraZeneca. É um prazer enorme estar de volta a Portugal, ainda que de forma virtual, depois de ter trabalhado e vivido neste país durante quase 2 anos.
Me gostaria de agradecer á APA este convite, de cumprimentar todos os ilustres participantes desta edición especial do Fórum do Medicamento, realizada nestes tempos de pandemia. No ámbito desta parcería, que já ten 4 anos, temos encontrado espazo para colaborar de forma innovadora en diversas iniciativas, como os webinares da partilla de experiencias e de boas prácticas organizada entre a APA e a SEDISA de España durante o inicio da pandemia. Estas áreas foran do interese dos profesionais de saúde non só de Portugal, mas tamén do Brasil e de outros países da América Latina. A abordaxe innovadora desta iniciativa é tamén un reflexo da forma innovadora como a APA ten incentivado a discussão en torno do acceso ao medicamento hospitalar nas súas múltiplas vertentes ao longo dos anos, colocando o doente no centro do sistema de saúde, o que é un dos valores fundamentais que partillan como a AstraZeneca. Estes valores son fundamentais perante o desafío que o acceso á innovación terapéutica coloca ás sociedades actuais. Son un traballo colaborativo, abordaxen innovadoras enfocadas na avaliación de resultados e que coloca as necesidades e preferencias dos doentes no centro dos procesos de evaluación e decisión e que poderá ayudar a resolver problemas que se mantén há moito tempo e proporcionar guaños en saúde nunca antes posibles. Esta forma de traballar colaborativa foi tamén a forma encontrada pela industria farmacéutica para reunir esforzos na luta contra o COVID-19, quer a través do desenvolvemento dunha vacina e de varios tratamentos para o COVID, mas tamén a través do apoio ao sistema de saúde en varios pontos do mundo, a través da doación de medicamentos, testes, equipamentos de protección para profesionais de saúde. Se as consecuencias da pandemia serán devastadoras a varios níveis, sabemos, contudo, que revolucionaran a forma de facer ciencia. E o que aprendemos vai marcar a forma como traballaremos e faremos ciencia no futuro. Desde AstraZeneca reiteramos noso compromiso en responder a esta pandemia, como parcería como a Universidade de Oxford no desenvolvemento dunha potencial vaccina e como compromiso de impulsionarnos a igualdade de acceso en todo o mundo. A colaboración, transparencia e diálogo permanente están sempre presentes no noso relacionamento con as autoridades da saúde, procurando contribuir para a construción do equilibrio necesario entre a sustentabilidade do Servizo Nacional de Saúde e o acceso á innovación terapéutica, no mellor interese do doente. E terminando, agradezo novamente á APA a parcería en tornar esta iniciativa o Fórum da Discussão da Accesibilidade do Medicamento en Portugal. Moito obrigado. Muito obrigado, Eduardo Recoder lá Quadra. Vamos, a última palavra mesmo para o encerramento é do Dr. Alexandre Lourenço, o Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Pela minha parte, muito obrigada. Foi um gosto voltar a estar aqui nesta edição do Fórum de Medicamento e com uma cautelosa gestão de expectativas, desejar que na edição do próximo ano possamos estar reunidos fisicamente, quem sabe também neste maravilhoso espaço da Academia das Ciências, que apesar da distância da maior parte de nós, também nos recebeu hoje de manhã. Bem, boa tarde, Paula, e boa tarde a todos os convidados e a quem nos está também a assistir de forma remota. Infelizmente não posso estar convosco hoje fisicamente por motivos de saúde, mas não poderia deixar de este encerramento. Esta é a 12ª edição do Fórum do Momento, desta feita em circunstâncias bem mais difíceis do que em anos anteriores. E não posso deixar de agradecer à AstraZeneca por manter esta parceria há 4 anos com a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares e também ao meu colega Francisco Ramos por aceitar ser chairman ou presidente deste Fórum do Medicamento que fica tão engrandecido com a sua presença e com o seu contributo que, aliás, percebemos o contributo excepcional
que o Dr. Francisco Ramos faz através das conclusões que nos aportou. Devo também dar nota que realmente nós vivemos em circunstâncias bastante difíceis. A pandemia Covid marcou as nossas vidas, mas a verdade é que também soubemos reagir. Em estudos anteriores, que desenvolvemos em parceria com a Ordem dos Médicos, por exemplo, ficou claro que as farmácias portuguesas foram excepcionalmente avaliadas e consideradas pelos portugueses. Mais de 99% de um estudo de opinião declarou que as farmácias responderam de forma efetiva às necessidades dos portugueses. Contudo, o Serviço Nacional de Saúde, em vários aspectos, deixou e não teve a capacidade de prestar os cuidados de saúde para muitos portugueses, uma vez que deixámos, pelo menos dados até 31 de julho, por realizar mais de 100 mil cirurgias, mais de 7 milhões de contactos presenciais nos cuidados de saúde primários e mais de 1 milhão de consultas médicas nos hospitais. Evidentemente, esta falta de resposta também tem as suas justificações pelo redirecionamento de recursos para a Covid, pela dificuldade de meios que o Serviço Nacional de Saúde tem em termos de ter uma resposta efetiva de prestação de cuidados. Agora é importante aqui reconhecer este papel do Serviço de Saúde e de tentarmos desenhar respostas para a Covid e para os doentes não Covid. E se hoje os hospitais e centros de saúde estão marcadamente a atravessar uma fase muito difícil e de elevada pressão em termos da Covid-19, importa também destacar que continuamos a ter outras patologias que em muitos aspectos ficam para trás. O que este Fórum do Medicamento nos deixou foi a existência de opções na dispensa de medicamento em proximidade. É evidente que esta discussão já vem do pré-pandemia, mas se durante a fase da Covid-19, da primeira vaga, nós tivemos a inovação e a capacidade de desenvolver um conjunto de programas de dispensa em proximidade, nós não podemos deixar de reconhecer que esses programas tiveram os seus resultados. E hoje, através também da divulgação de um estudo de opinião, ficou claro que os portugueses valorizaram essa dispensa em proximidade. Milhares de portugueses continuam diariamente a ter que se deslocar aos hospitais, percorrendo quilómetros, centenas de quilómetros alguns. Alguns a faltar ao seu trabalho, assumindo custos desnecessários e perda de rendimentos desnecessários para terem que ir a uma farmácia hospitalar levantar medicamento. Importava antes da Covid, agora depois desta fase de reconhecermos que existem programas capazes, efetivos, que garantem qualidade na dispensa do medicamento, evidentemente não podemos voltar para trás. O que a APA tentou com esta discussão foi, por um lado, ouvir os doentes, através deste estudo de opinião, e dar a possibilidade também de todos os atores apresentarem os seus argumentos. Agradecemos também ao Infarmed por ter tido a generosidade de vir aqui partilhar parte do resultado do grupo de trabalho. Aguardamos também, com total interesse, a divulgação e a discussão pública do relatório do grupo de trabalho. Mas agora estamos certos que, em conjunto, seremos capazes de dispensar medicamento em proximidade através dos meios que temos. Nós não podemos continuar a insistir, muitas vezes, em utopias que não serão possíveis de concretizar. Mas se nos últimos meses algo ficou claro, é que é possível distribuir medicamentos no domicílio e nas farmácias comunitárias. O que também sabemos dos últimos meses é que continuamos com falta de recursos nos centros de saúde, nos hospitais, para prestar os melhores cuidados. Portanto, temos que ir por atividades simples, rápidas e que centrem os cuidados nos doentes. E, efetivamente, não podemos voltar para trás. Uma palavra final, mais uma vez, para agradecer a todos os convidados que aceitaram vir falar connosco hoje e de apresentar os seus argumentos. Também uma palavra e final de agradecimento à AstraZeneca por estes 4 anos de parceria e que certamente iremos continuar no próximo ano.
Uma palavra final também de agradecimento à Paula pela forma generosa que geriu este debate. A toda a equipa da APA, a todos os que levam esta emissão de uma forma remota pelo Facebook, pelo YouTube, um muito obrigado. E a todos, evidentemente, continuam a acompanhar estes esforços da APA em trazer conhecimento e conhecimento que permite discutir e tomar medidas. A decisão política é feita por conhecimento e é esse propósito que a APA está dedicada. Apresentar dados para que a decisão política seja mais avisada, mais racional. Porque, evidentemente, é preciso dados, planificação para conseguir responder da forma mais efetiva. É preciso ciência e confiar na ciência para que a decisão política seja o mais racional possível. A todos, muito obrigado e certamente até ao próximo Fórum do Medicamento no próximo ano, e posso ser um pouco ambicioso, mas certamente em outras condições e com todos em participação direta, cara a cara, como nós gostamos mais de fazer. Muito obrigado a todos e boa tarde.